prezados irmãos, prezadas irmãs, prezados internautas. Neste momento nós vamos dar início à nossa santa reunião matutina. Carinhosamente, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Desejo, irmãos, que as bênçãos preciosas de nosso Deus, as virtudes e a unção do seu divino Espírito Santo, como também a paz e a bênção de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso profeta Santo Irmão Aldo, que assim seja dada em favor de todos os nossos irmãos. Nós estamos, irmãos, é um dia muito especial, dia memorável para nós, povo apostólico, povo do Consolador, povo do nosso profeta Santo Irmão Aldo. Irmãos, nesse exato momento, há 11 anos atrás, nós, com lágrimas em nossos olhos, despedia de nosso Santo Irmão Aldo do seu corpo físico. Hoje nós estamos aqui, irmãos, para prestar uma homenagem com alegria pela sua coroação. Porque, irmãos, nós temos uma crença. Nós temos, irmãos, provas através do seu ministério, dos seus 44 anos de luta, de amor, de carinho, de responsabilidade para com o povo de Deus na terra. A Igreja Apostólica dirigiu com sabedoria, realizou, irmãos, obras extraordinárias, produziu frutos preciosos. Essas são as provas. Para nós, povo apostólico, povo ensinado, povo bem doutrinado. E é por esta razão que nós estamos aqui hoje, irmãos, reunidos, felizes, com toda a irmandade aqui presente, como também uma extensão muito grande de irmãos internautas nos acompanhando e nos prestigiando. Eu tenho certeza, irmãos, que todos os fiéis apostólicos acordaram e fizeram a sua oração ao nosso profeta Santo Irmão Aldo, homenageando, agradecendo e pedindo mais. E esta é uma oportunidade. Então, irmãos, nós estamos em um momento muito sublime, porque Ele está aqui conosco, juntamente com o Consolador, com santos e anjos poderosos, inclusive profetas, que muito colaboraram no seu ministério aqui nesta terra, e que hoje, com Ele, com alegria, estão aqui, para receber a homenagem carinhosa do povo dele, do ministério dele, da igreja dele, de todos nós apostólicos. Então, irmãos, eu convido a todos para que possam participar desse momento, essas 2 horas de reunião matutina, com bastante reverência, amor, dedicação, silêncio. Aos irmãos que estão ainda nos anexos, irmãos, dirijam-se ao templo, reúnam-se conosco, participem com fé. Como disse, irmãos, Ele espiritualmente está aqui. E assim eu desejo, irmãos, que todos possam verdadeiramente sentir a presença dEle, a alegria, a paz, o amor dEle. E assim participamos todos juntos.
Convido por gentileza aos irmãos que puderem para ficar em pé. Para que assim possamos oficializar a nossa reunião, vamos fazer uma oração. Em reverência, sentido de oração, assim oramos. Bondoso e soberano Deus, glorioso Pai Celestial. Neste momento, ó Pai, aqui estamos felizes na Tua igreja, no Teu tabernáculo santo. Estamos aqui para louvar, glorificar, exaltar o Senhor e a Sua Santíssima Trindade. Louvar, glorificar a Senhora, ó Virgem Maria Santíssima, nossa Mãe adorada, a Senhora Santa Avó Rosa, glorioso Espírito Consolador, ao Senhor Profeta, santo e querido irmão Aldo. Receba toda a nossa adoração e veneração. A nossa gratidão sincera, porque nós reconhecemos que em tudo nós vencemos graças ao seu amor, ao seu cuidado, à sua proteção. E que tem nos atendido às nossas orações e nos dado a oportunidade, diante de nossos méritos, de receber os benefícios de viver uma vida de paz, de ter soluções para os nossos problemas, a resolução em todas as dificuldades, obstáculos. Portanto, nós agradecemos, ó Pai, e a todos os seus santos. Santo irmão Aldo, dirijo-me ao Senhor, nesta oportunidade, em que a tua igreja reunida está, em que o seu povo ao todo lembra desta data memorável, da sua coroação, quando exatamente há 11 anos atrás, o Senhor nos deixou com o seu corpo físico, mas não nos abandonou porque permaneceu conosco espiritualmente, nos preparou e nos deu com palavras sábias um lembrete: a igreja está preparada para seguir em frente. Provamos há 11 anos que aqui nós estamos e realmente a sua palavra se cumpriu e continua se cumprindo. Que o preparo que o Senhor concedeu, nós fiéis apostólicos estamos aqui, conservando ao ministério, a um povo realmente ensinado pelo Senhor, preparado pelo Senhor, e continuar assim firme nesta caminhada. Aqui, Santo Irmão Aldo, nós estamos para prestar-lhe uma homenagem sincera, porque nós reconheçamos a sua luta, as suas dores, as suas lágrimas, mas o Senhor não nos abandonou em um segundo sequer. O Senhor nos acolheu em todos os momentos, pelos 44 anos do seu ministério aqui nesta terra. E continua conosco. Prova esta que a igreja continua firme, progredindo a cada dia mais, com sabedoria, conservando todas as qualidades que o Senhor, ó Santo Irmão Aldo, nos ensinou. E tendo a certeza que com a Santa Avó Rosa, o glorioso Espírito Consolador, com Jesus, com a Virgem Maria, com todo o poder e virtudes do Espírito Santo do Pai, e com a companhia de santos e anjos, está sobre esta igreja, dirigindo, guiando, orientando, para que assim possa trazer para o nosso meio outras almas e provar desta fonte da água da vida que jorra constantemente, beneficiando todos aqueles que assim buscam e os assaciam a sua sede. Santo Irmão Aldo, toma conta desta reunião. Aqui está um ministério, como pastores, para ministrar esta reunião em teu santo nome. Mas eu peço, Santo Irmão Aldo, para que nos conceda sabedoria, nos dirija, porque aqui nós estamos como um instrumento seu, para transmitir uma palavra sábia, uma palavra clara,
uma palavra de motivação para o seu povo. Em frente a este altar, há um coral, que também está preparado para, com o seu cântico, para com a sua música, para com a regência, também transmitir mensagens preciosas, transmitindo ao coração do seu povo, e junto conosco, louvar, glorificar ao Senhor, a Santa Vó Rosa, o Consolador, e a todo o reino dos céus. Derrama suas bênçãos para todos os irmãos, para todos os internautas, e mesmo aqueles que não estão assistindo às nossas reuniões por estarem no trabalho, em viagens, mas eu entrego a vida deles a cada um dos meus irmãos em tuas mãos, porque sei que todos os fiéis estão lembrando do Senhor nesta oportunidade. Então o Senhor, Santo Irmão Aldo, os abençoe, os dirija, os cuida de todos nós. E nesta oportunidade feliz, junto com os meus irmãos, eu entrego em tuas santas mãos e declaro a nossa santa reunião iniciada. Amém. Cantamos o corinho de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica.
Muito bem, irmãos. Oração do Pai Nosso. A oração, irmãos, que Jesus ensinou. Muito obrigado, irmãos, por esta apresentação maravilhosa. Amados, agora eu passo a transmitir a leitura de uma homenagem ao nosso santo irmão Aldo, 5 de maio, gloriosa coroação. Convido aos irmãos para acompanhar a leitura atenciosamente, porque assim, irmãos, com a sua reverência, também está apresentando ao nosso santo irmão Aldo esta linda homenagem de coração. Santo irmão Aldo, amado profeta bendito, tudo devemos a ti. Quando a Santa Vó Rosa precisou subir aos céus para receber o grande galardão de Consolador, ela precisou do Senhor, te chamou e te pediu: Aldo, você me ajuda? Eu preciso de ti. Prontamente e com todo o amor, o Senhor disse-lhe: tia, tudo o que a senhora quiser, eu farei para ajudá-lo. A Santa Vó Rosa recebeu este voto com muita alegria, pois sabia que o Senhor não falharia, pois ela muito te conhecia. Ela te ungiu e a ti transmitiu suas virtudes divinas. E te fez participante de todos os seus dons, poderes e virtudes, e te formou como grande profeta de Deus. O Senhor já possuía de nascença, no teu espírito, o dom de discernir, aliado às virtudes perfeitas da humildade, do amor, da sinceridade, da coragem e da fidelidade. Durante 44 anos, o Senhor provou a nós, o povo apostólico, a tua grande capacidade de liderança, de sabedoria, de conhecimento divino e, acima de tudo, deu-nos provas concretas e perenes do teu grande amor por nós. És um verdadeiro Pai para nós, pois nos educaste no caminho do bem, do amor ao próximo, da paz e da misericórdia. Nos revelastes os mistérios profundos e ocultos do Evangelho, desde a fundação do mundo. Nos fizeste compreender o poder de Deus, dos santos profetas, dos santos apóstolos e da milícia celestial. Nos ensinaste o grande poder de Jesus. Nos ensinaste o grande poder de Jesus e da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador. Nos revelaste as virtudes maravilhosas de Maria Santíssima e as glórias do poder e da beleza imensa da Mãe do nosso Senhor Jesus. Completastes de um modo perfeito as revelações da Santa Doutrina e a grande importância da disciplina apostólica para a salvação de almas. Ungiste a igreja com o teu poder de profeta, até torná-la no tabernáculo de Deus entre aos homens. E preparaste o povo apostólico para vencer até o fim, conquistando vitórias sobre vitórias
e preparando para as coisas que ainda virão até o encerramento da obra de Deus aqui na terra. E quando as calúnias, as injúrias, as injustiças, as mentiras se levantaram contra ti para querer destruí-la e destruir esta igreja apostólica, o Senhor sabiamente a ninguém condenou, a todos perdoou e intimamente em teu coração deixou-nos o maior exemplo de humildade, de misericórdia e de bondade. Repleto de glória subiste aos céus e foste coroado, profeta do Altíssimo e grande vencedor. Esta reunião festiva é muito singela para mostrarmos ao Senhor, irmão Aldo, o quanto te devemos e o quanto te amamos. Prometemos num só coração de te servir na obra desta igreja apostólica até o fim. Custe-nos o sacrifício que custar, até herdarmos junto a ti o nosso galardão de vencedores. Amado, santo e querido irmão Aldo, nosso supremo pastor, bendito profeta, receba o nosso voto de fidelidade, a nossa gratidão que lhe prestamos nesta data com todo o nosso amor. É que os hinos de adoração entoados pelo coral da tua igreja, que o Senhor tanto ajudou e abençoou, subam até o trono de glória, como aroma suave de reverência, de gratidão e de adoração. Amém. Amém, irmãos. Homenagem sincera, homenagem pura, homenagem linda. Como está o seu coração, meu irmão, minha irmã? Como está o seu coração neste momento? Feliz? Alegre? Contente? Não digo que não se emocionamos, não derramamos lágrimas, porque é um motivo, irmãos, de emocionar mesmo. Porque nós sabemos, porque nós cremos, como disse no início da reunião. Nós temos uma crença. E é através, irmãos, desse crer, que nós temos como prova que ele realmente foi coroado no céu como profeta. Como o último profeta que andou nesta terra e preparou o povo de Deus, que arrebanhou as ovelhas da promessa de Jesus. E é nesse assunto, irmãos, que eu quero meditar com os irmãos. Porque é tão bom falar na missão do profeta Santo Irmão Aldo. É tão bom, irmãos, falar na missão do Consolador. Mas nesse dia nós dirigimos exatamente na missão do Santo Irmão Aldo. Na sua luta, na sua trajetória, é bom lembrarmos, nos obstáculos que enfrentou, é preciso nos lembrarmos, para que nós não se esqueçamos que ele não falhou em nada. Ele não abandonou em nenhum momento. Ele deixou a sua vida particular, irmãos, para cuidar da igreja. E quando eu falo cuidar da igreja, é cuidar de nós. Preparar o ministério, irmãos. Quando eu falo ministério, é ao todo. Ministério de pastores, de obreiros, diaconisas, coristas, músicos, regentes, irmãos. Um grande ministério para ajudá-lo, para servir a ele. E prová-lo, através deste ensino, deste preparo, que é uma igreja que sempre foi dirigida por Deus
e que sempre será. Irmãos, a promessa de Jesus sobre a vinda do Consolador, junto com esta promessa, Jesus dirigiu aos seus discípulos, dizendo que haveria de existir um só rebanho e um só pastor. Irmãos, por que eu fui um pouquinho lá atrás? É para que todos nós, logicamente todos nós sabemos, mas pode ter alguém que está assistindo, acompanhando pela primeira vez, falando no nome desse santo, coroação, mas que possa entender, possa compreender a originalidade do assunto. Porque Jesus, irmãos, após a promessa do Consolador, ele falou que assim haveria de existir um só rebanho e um só pastor. Porque, irmãos, Jesus sabia que quando ele e o Pai, assim, enviaste este Espírito, o Espírito da verdade, e que vieste a representá-lo, porque Jesus não falou dele mesmo. Portanto, ele disse que este Espírito aprenderia dele e do Pai. Então ele não tratou-se dele mesmo. Jesus sabia, irmãos, que este Consolador, ele teria também uma trajetória como ele teve, e não iria poder concluir. Jesus sabia, Deus o Pai sabia. Então precisaria, irmãos, alguém sucedê-lo e revelar à igreja, revelar ao povo as boas novas. Porque se não existisse este profeta, não existisse este pastor, este orientador, como nós apostólicos, como a igreja ficaria sabendo, irmãos, que a Santa Vó Rosa recebeu grande galardão e foi coroada como Espírito Consolador da promessa de Jesus, e que recebeu poder e autoridade tanto no céu como na terra. Foi ele, Santo Irmão Aldo, que revelou à igreja. Por isso, irmãos, nesta homenagem nós acompanhamos e ouvimos. A Santa Avó, ela pediu a ele. Ele, sem saber qual seria a missão, ele foi prontamente: sim, tia, eu te ajudo. Porque a Santa Avó sabia das qualidades, porque ele nasceu também predestinado para esta grande missão. Irmãos, Jesus se referiu a rebanho e a pastor. Nós sabemos que em determinadas regiões ainda existe até hoje pessoas que dedicam ao cuidado de animais para que outros animais selvagens não o devorem. Jesus, ele simbolizou através desta promessa. Irmãos, na realidade, o rebanho que Jesus assim falou naquele momento, era que iria existir um povo. E diante deste povo, um orientador, um pastor, que ensinasse as limitações, e que este povo aprendesse e compreendesse a viver naquele espaço. Limitações essas, irmãos, que nós temos é a doutrina e a disciplina. Limitações estas, irmãos, que nós não sejamos atingidos pela influência do pecado. Povo esse, irmãos, fiel, povo consagrado, povo que realmente vive conforme a vontade de Deus. Porque, irmãos, não há possibilidade de Deus, o Pai e seus santos, o Divino Espírito Santo, estar em meio de um povo corrompido. Um povo que diz que ama a Deus, mas ama o pecado. Que não segue as suas ordens, as suas leis, a sua santa vontade. Então, irmãos, foi por esta finalidade, foi por esta razão, que Jesus referiu-se ao rebanho. Então, este rebanho teria um pastor, um só pastor. Ele cuidaria
deste rebanho. Por quanto tempo determinado por Deus. E é prova, irmãos, que nós vivemos nestas limitações seguras, porque o santo irmão Aldo, pelos seus 44 anos de ministério, que ele assumiu sabiamente, ele soube, irmãos, através das revelações, da inspiração, que a Santa Vó Rosa, que o Jesus, Maria Santíssima, lhes transmitia para ir, irmãos, estruturando, preparando a igreja, porque nos 16 anos não foi o tempo necessário para que a Santa Vó Rosa pudesse concluir os ensinos, ensinar o grande e santo evangelho do reino dos céus. E o santo irmão Aldo, ele permaneceu fiel, esclarecendo, irmãos, sabiamente, através da doutrina, orientações seguras, palavras brandas, produtivas ao coração do seu povo, ensinando o valor da disciplina, que é, irmãos, esses dois pontos principais que nos asseguram das influências do pecado, para que aquele que está rosnando, bravando como leão por volta, tentando, irmãos, tentando, a quem possa devorá-lo. E às vezes algumas ovelhas desobedientes caem nas garras do leão, que é o inimigo. Então a missão do santo irmão Aldo, irmãos, foi muito bela, foi muito linda, foi muito amorosa. Eu não posso dizer, irmãos, foi como está sendo e continua a ser. Mas ele deixou, irmãos, aquele recado. A igreja está preparada para seguir em frente. Irmãos, nós não entendamos no momento, mas ele deixou claro, como se ele estivesse dizendo: olha, eu ensinei tudo o que precisava. Eu tornei todos conhecedores. Agora vocês seguem. Agora vocês seguem. Olha, irmãos, a grande responsabilidade, irmãos, que nós temos pela fidelidade, pelo valor de todo o tempo que nós ouvimos, que nós aceitamos e que nós vivemos. É como disse hoje, irmãos, há 11 anos, exatamente há 11 anos, nós estamos aqui firmes. Embora alguns, como teve na sua trajetória, como referia ovelhas desobedientes, pessoas que tentaram, irmãos, injuriar, caluniar, condenar, prejudicar, ainda existe. Ainda existe, irmãos. E eu digo mais, irmãos, nós devemos ser fortes, porque sempre existirá. E através desses fracos, desses desobedientes, que o inimigo influencia, irmãos, e aí outros podem cair. Então, irmãos, a mensagem, a palavra, os ensinos, as orientações que o nosso santo irmão Aldo nos deixou, tudo foi registrado. Tudo foi registrado. E como eu referi, ele deixou um ministério preparado, irmãos. O nosso ministério é muito precioso. Ele preparou, ele orientou, ele deixou pessoas, irmãos, mais preparadas para poder nos orientar, para poder nos instruí-la. Como nós temos aulas. Nós recebemos, irmãos, o nome de pastores, mas nós somos ministradores de cultos, ministradores da reunião, porta-voz, onde transmitimos a palavra, a mensagem dele. Porque ele deixou, irmãos,
mais de 3.000 mensagens em arquivos para nós trabalharmos. E quando nós dirigimos ao altar, nós suplicamos a Ele sabedoria, direção. Toma conta de nós para poder transmitir uma palavra sábia de motivação ao seu povo. Nós não fazemos por nós. É da mesma forma o coral, a regência, os músicos. Ele preparou, Ele concedeu-lhe um dom para servi-la através da pregação também. Através do cântico, da música, deste brilho que os irmãos estão à frente do altar para a igreja. O trabalho dos obreiros, diaconisas, conservadores, cuidado, colaboradores para a organização, limpeza. Irmãos, por que eu estou falando isso? É preciso, é momento. Irmãos, este amor, esta profundeza do nosso coração que mexamos com o que nós recebemos como ministério, como um dom, é para servir a Ele com amor e dedicação, é para ajudar a Ele, irmãos, porque quando Ele falou, a igreja está preparada, Ele falou num todo, irmãos, ministério, membros e igreja ao todo. E como disse, como vocês aprenderam, então agora vocês continua. Nós temos irmãos que nasceram naquele mês, crianças que nasceram naquele ano, que estão com 11 anos de idade. Quantos outros que nasceram, quantos outros que conheceram, que se converteram a esta fé? E como estes irão crer no Santo Irmão Aldo, na Santa Vó Rosa como Consolador, crer em Maria Santíssima, em Jesus, em Deus? Não é através de nós, irmãos, como porta-voz. Eu não digo, irmãos, não é só com palavra que nós ensinamos. É com a nossa pessoa, com o nosso exemplo, com a nossa fidelidade. Nós somos conhecidos. Nós temos uma diferença. Porque Jesus, Ele não restaurou a igreja para ser mais uma nesta terra. Mas Ele restaurou uma igreja santa, uma igreja que fizesse a diferença, e uma igreja que concedesse a oportunidade de aprender a viver conforme a vontade de Deus, de ter os seus dias nesta terra de paz, de luz, de prosperidade, e ao findar a vida terrena, herdar a vida eterna no reino dos céus e não passar pelos danos da segunda morte. Esta é a finalidade da igreja, esta é a razão, este é o compromisso, esta é a missão. Então, meu irmão, minha irmã, a homenagem mais sincera, irmãos, que nós podemos apresentar ao nosso santo irmão Aldo nesta oportunidade, é a nossa santificação, é o nosso preparo, é a nossa conservação real. Não viver, irmãos, iludido. Não fazer iludido de que estar, de que participar, já está bom. Precisa ser realmente. Então, irmãos, nós temos uma grande responsabilidade. Ele lutou, nós também devemos lutar. Jesus derramou o seu sangue, a Santa Vó Rosa também. O Santo Irmão Aldo carregou também, irmãos, uma cruz pesadíssima. A cruz da Santa Vó Rosa, irmãos, como Jesus referiu, uma cruz de ferro. E quem somos nós, irmãos, para às vezes ficar reclamando, recusando, enfraquecendo, achando que não posso, que não dá? Isso é falta de vontade, falta de esforço. E isto não alegra, irmãos, o Santo Irmão Aldo. Eu não posso dizer, irmãos, que entristece, porque no céu não existe tristeza. Porque os santos não sentem tristeza. Mas tenho certeza absoluta que não alegra eles, não. Com a atitude de alguns. Então nós precisamos ser fiéis, irmãos. Abraçar a causa juntos. É isso que o Santo Irmão Aldo espera de todos nós.
É para esse motivo, irmãos, que nós reunimos e recebemos palavras como motivação de fé, para que nós possamos, irmãos, refletir, meditar, olhar para dentro de nós. Como nós estamos fazendo? Eu estou sendo fiel? Eu estou sendo esforçado? Eu estou procurando, dia após dia, me aperfeiçoar no melhor? Irmãos, eu estou falando ao todo, não só ministério. Porque a nossa pessoa, alguém pode dizer, eu sou só um membro, mas não é só um membro. Todos nós, irmãos, temos uma grande missão. A missão de representar ao Deus, representar a igreja de Deus nesta terra. E como o Santo Irmão Aldo foi, devemos ser. Como Jesus foi, a Santa Avó foi, nós devemos ser. Como Maria Santíssima foi, nós devemos ser. Não guardar ressentimento. Olha o amor de Jesus, irmãos. Ser pregado naquela cruz e assim mesmo dizer: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. A Santa Avó Rosa perdoa a todos, que também tantos lutaram para atingir a ela, interromper o seu ministério. Olha o ministério do Santo Irmão Aldo, irmão. Quantas lutas! O Irmão Aldo não condenou a ninguém. E nós sabemos por quê. Irmãos, Jesus, a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, eles ficaram à frente de um povo nesta terra e permanecem até hoje e continuarão, não para condenar, mas para salvar. Às vezes tem alguém que diz assim: fulano saiu da igreja, não serve o ministério, leva de qualquer jeito, fica condenando, até mesmo falando mal. Não faça isso. Ore, peça sabedoria para que o teu pensamento, ou até mesmo as suas palavras lançadas, sejam palavras que possam fazer o bem para aquela pessoa, fazer pedido de oração em favor dele. Não condenar, trazer, é isso que o Irmão Aldo quer da igreja. Trazer de volta para o meio deste rebanho e ser cuidado, para que o devorador não venha, irmãos, atingir. E olha, irmãos, o inimigo não dorme, ele não brinca, irmãos. Onde ele consegue, irmãos, ele não precisa de uma porta inteiramente aberta. Uma pequena fresta que ele encontrar, de fraqueza, de vacilo, como diz aquele que às vezes anda com o pé em duas canoas, ali ele sabe que ele consegue. Então, irmãos, nesta oportunidade, nós cremos e temos certeza através da nossa fé que o nosso Santo Irmão Aldo, ele está aqui conosco, pedindo para o seu povo mais união, mais amor, mais fidelidade, mais humildade, mais perseverança, mais motivação, porque nós ainda temos que trabalhar. Não sabemos, irmãos, há quanto tempo, mas o tempo que está sendo concedido a todos nós, vamos lutar. E veremos, irmãos, a prova que tesouros nos céus estamos ajuntando. Iremos gozar de uma vida de alegria no reino dos céus. Aqui tudo passa. Não se iludam para as coisas deste mundo. Mas nós sabemos que é uma pequena trajetória. E vamos lutar para que nós mais mereçamos, quando chegar lá, irmãos, um galardão. E poder estar para todo sempre na glória do Pai, juntamente com Ele, Santo Irmão Aldo. É Ele que irá te apresentar a Deus. É Ele e a Santa Avó. Dois santos que foi preparado, que nasceram predestinados para esta missão. E que no final de tudo, irão apresentar a Deus. Então esta igreja permanece fiel. Com o ministério, com uma direção, com um rebanho bem preparado, bem doutrinado e com sabedoria. Irmãos, orem, peçam sabedoria, é o que nós precisamos. Sabedoria é tudo. Para fazer o que fazer, fazer bem feito, não de qualquer jeito. Esta é a igreja de Deus. E o Santo Irmão Aldo espera, irmãos,
do coração de todos os irmãos presentes, de todos os irmãos internautas, de todos os irmãos, de toda a igreja. Nesse dia memorável, que ninguém se esqueça dos seus sábios conselhos, das suas orientações. Ame a doutrina, ame a disciplina, não reclame. Lá fora é bem pior, tenha certeza disso. Muitos provaram que lá não é bom. Então, por que nós vamos provar algo que nós sabemos que não é bom? Aceite de coração. Irmãos, homenagem sincera, como disse, a mais sincera que pode existir é a sua fidelidade, a nossa fidelidade, a nossa consagração, o nosso amor, a nossa união. Porque foi, irmãos, um dos itens mais que o Santo Irmão Aldo pediu para a igreja. Eu quero união do meu povo. Então assim, irmãos, que estas palavras, que esta mensagem, que esta homenagem, todos possam meditar, irmãos, e fazer o seu melhor para que o Santo Irmão Aldo esteja sempre sorrindo e sempre ao seu lado, te abraçando, te cuidando, nos dando o nosso melhor. E tenho certeza que o desejo dele com a Santa Avó, com a Virgem Maria, com Jesus e todos os santos, é fazer o melhor em favor de todos. Creiam nisso, tenham fé e sigam fiéis. Agora nós vamos ouvir, irmãos, mais uma mensagem que será apresentada através de voz dueto, Virgem Maria, cheia de graça. Quando elevo a ti meu pensamento, sinto uma paz, tranquilidade e um grande alento. Me desligo do mundo e medito no mais profundo da essência do teu ser. Exemplo de mãe que a humanidade já pôde ter. Foste chamada para a missão do Salvador, e na juventude se dispôs a servir ao Criador, fazendo a vontade do Pai Celestial. Bendita Mãe de Jesus, o nosso Senhor. Virgem Maria, cheia de graça e grande esplendor,
graça e grande resplendor. Tua graça me cobre, teu amor me envolve com grande fulgor. Elevo teu nome e te presto louvores neste ensejo espiritual. Virgem Maria, Rainha do céu e Santa Mãe Divina, foi chegado o tempo, em certo momento, que Deus determinou. A Santa Mãe já se preparava para receber o seu galardão. Com hinos de glória, louvores e cantos de vitória, naquele grande dia, os anjos do céu subiam e desciam, comemorando a sua assunção. E foi elevada ao grande reino celestial, e também revestida de grande poder angelical. E hoje ela vem sempre abençoar somente os bons e humildes de coração. Virgem Maria, cheia de graça e grande esplendor, tua graça me cobre, teu amor me envolve com grande fulgor. Elevo teu nome e te presto louvores neste ensejo espiritual. Virgem Maria, Rainha do céu e Santa Mãe do amor. Amor, amor. Eu estendo os meus cumprimentos a todos os nossos irmãos presentes e também aos nossos internautas, desejando que a paz e a bênção de nosso Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo estejam com todos e que todos estejam felizes por estar aqui neste momento compartilhando essas bem-aventuranças de Deus, conforme nós aprendemos nesta igreja e temos esta crença e esta fé, que esta data para nós é importantíssima, pois é a data em que nós estamos comemorando a coroação do nosso santo e querido irmão Aldo. Ele que deu toda a sua vida com sua fidelidade em prol de trazer até nós os teus ensinos, para que todos nós pudéssemos assim ter uma vida regadas de bons costumes e uma vida que pudéssemos compartilhar o nosso viver leal com todos que convivemos nesta terra, seja com nossa família, irmandade da igreja e também no nosso trabalho. Mas para que tudo isso fosse possível, era preciso que ele, o Santo Irmão Aldo, precisasse ter uma fé imensa e um compromisso com a Santa Vó Rosa, para que ele pudesse
exercer a sua missão durante o tempo que ele esteve aqui. E para que isso acontecesse, é preciso que praticasse o seu primeiro amor. Portanto, o primeiro amor é a representação de algo que aceitamos como sendo de grande valor para a nossa vida, como a família, os filhos, os pais, o esposo, a esposa, o trabalho e as boas coisas que fazemos em nossa vida. Na verdade, o que define o primeiro amor é o quanto ele é grande e importante para cada um de nós. Entretanto, na vida espiritual, o primeiro amor consiste no dia em que aceitamos de todo o coração e com grande alegria o chamado divino do nosso Deus, o Pai, através de Jesus, nosso Senhor, da Santa Vó Rosa, que é o Espírito Consolador da sua promessa, e do pastor de nossas almas, nosso Santo Irmão Aldo, para seguirmos este caminho, que é a Igreja Apostólica, sua doutrina e disciplina, que são o rico tesouro da parábola de Jesus, descrita no Evangelho de São Mateus. E assim ele disse: o reino dos céus, ele é semelhante a um tesouro escondido num campo, em que o homem achou e escondeu. Pelo seu gozo, ou melhor, pelo gozo dele, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Com esta parábola, Jesus quer ensinar a preciosidade e o valor do reino de Deus e que tudo se deve fazer para alcançá-lo, apreciando o seu grande valor e deixando qualquer outro bem deste mundo para garantir a posse desse tesouro. Este exemplo de nosso Senhor Jesus, ele refere-se ao fato de a pessoa aceitar de todo o coração a mensagem de nossa igreja, quando então passa a crer com todo o amor em Jesus, na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo e em Maria Santíssima, e aceita nossa doutrina e disciplina, participando das reuniões e ouvindo com amor e fé as mensagens e o programa A Hora Milagrosa. Ou ainda participando do ministério de obreiro, corista, de músico, com alegria em seu coração, sendo assíduos às nossas reuniões. Entretanto, esse amor deve acompanhá-los até o fim de sua vida aqui na terra, sendo firmes na fé, assim como foi a Santa Vó Rosa, que conservou um profundo amor pela igreja, por seu ministério, por Jesus, por Maria Santíssima e por todos nós. Ela nunca mediu sacrifício para servir o nosso Divino Mestre, e por nossa Igreja Apostólica, ela deu a sua própria vida. Assim foi também o Santo Irmão Aldo, que durante 44 anos nunca abandonou o seu povo. Dedicou profundo amor por todos nós, apesar de sofrer muitas humilhações, traições, injustiça e ingratidão, mas nunca perdeu o primeiro amor. De quando foi chamado por nossa Santa Vó Rosa, pois era o chamado de Deus o Pai e de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, já pensaram o que seria da nossa igreja e da vida de cada um de nós apostólicos se a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo deixassem o primeiro amor? Estaríamos perdidos neste mundo e os planos de Deus e de Jesus teriam falhado. Mas bendita a hora em que estes santos aceitaram, com todo amor e bondade, o chamado de Jesus, nosso Senhor,
e foram fiéis até o fim. Hoje são santos poderosos, com a missão importante de tomar conta desta igreja, guardar e amparar o povo de Deus até a grande e última vitória, consumando a obra iniciada por Jesus nesta terra, com todo o poder, virtude e glória. Mesmo com esses exemplos maravilhosos que nos deram Jesus, a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo, além de uma doutrina e disciplina tão perfeitas que têm o poder de transformar vidas, levar almas para os céus, alguns apostólicos perderam o primeiro amor, perderam a fé, a santidade e se entregaram novamente ao pecado, perdendo a oportunidade de ser felizes e abençoados. Há ainda casos de pessoas que ainda estão na igreja, mas perderam o primeiro amor. Falta às reuniões, não cumpre verdadeiramente o seu ministério, seja ele de obreiro, pastor, regente, músico ou corista. Em nome da Santa Avó Rosa, o conselho de nossa igreja apostólica lhes aconselha a meditarem nas palavras do Senhor Jesus, escrita no livro de Apocalipse, por São João, em seus importantes avisos aos que não estão sendo leais e fiéis ao voto que fizeram no dia do seu batismo. O apóstolo diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Estas palavras de Jesus, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, significa que ele moverá da sua alma toda a virtude e a unção do Espírito Santo de Deus, caso a pessoa que abandonou o primeiro amor não se arrependa. Por isso, estimados irmãos e irmãs, se arrependam e voltem ao primeiro amor. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus, pois perdendo toda a unção do Espírito Santo, perderão toda a proteção celestial, e isso é muito perigoso. Podemos constatar muitas vezes que irmãos que eram tão fervorosos em suas orações, dedicados à igreja, obreiros que não perdiam escalas de serviço, pastores que não faltavam às escalas de pregação sem motivo justificável, deixaram de ser consagrados e santificados e estão até guardando sentimentos ocultos no coração. Esfriaram na fé, na prática de boas obras e já não são tão leais e sinceros para com Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Prezados irmãos, se arrependam, dobrem seus joelhos e peçam perdão a Deus, porque também deixaram de cumprir o seu voto de batismo. Voltem a servir com aquele entusiasmo e fulgor em sua alma, de cooperar com a obra de nosso Deus, participando ativamente de nossa igreja apostólica, inclusive obedecendo a disciplina que nos foi dada pelo Mestre Jesus. Estes conselhos vos é dado de coração por nós da direção da igreja, porque cremos que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo esperam daqueles que erram um arrependimento sincero e sua volta ao primeiro amor. Nós temos um hino, o primeiro amor, que diz assim: não podemos deixar o mundo nos levar e perder o amor. É preciso voltar ao primeiro amor e em Deus confiar.
É preciso ouvir igual ao primeiro dia em que esta palavra nesta igreja vieste a aceitar. Volte ao primeiro amor, vivendo em santidade, amor e sinceridade, se consagrando para o dia em que Jesus, com a Santa Vó Rosa, vier te buscar. Esta mensagem, uma mensagem muito importante para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para valorizar o grande tesouro que nós temos, que é esta igreja apostólica formada aqui nesta terra, a igreja que foi restaurada por Jesus através do ministério da Santa Vó Rosa e trazida até nós através do grande ministério e da missão que o nosso santo profeta irmão Aldo nos concedeu. Como é uma igreja que é a mesma dos santos apóstolos no passado, todos os ensinos que nós temos, a forma de crer, a nossa disciplina, é herança daquela época. Ou seja, não teve nenhum tipo de mudança ao decorrer de quase 2000 anos. Mas ela veio genuína para que todos nós que confiássemos nesta doutrina, pudéssemos receber ela como um verdadeiro tesouro, um diamante em nossa vida. Mas para que nós considerássemos esse diamante uma pedra muito preciosa, que tem um valor imensurável, falando espiritualmente falando. Esse valor imensurável deste diamante, que são os ensinos desta igreja, está para que nós despertemos por este valor tão imenso e cultivemos como um primeiro amor de nossas vidas. Ou seja, a coisa mais importante do momento de nossa vida é preservar esse diamante que nós recebemos de Deus para a nossa vida aqui nesta terra. Todos nós sabemos que se nós deixarmos qualquer coisa ao relento, ao tempo, a própria natureza ela vai transformando. Por exemplo, se nós deixarmos uma pedra sobre alguma mesa ou algum algo, com o passar do tempo, a poeira, a chuva, o desgaste do sol, ela irá criar uma certa sujeira em cima daquela pedra e ela vai parar, ela vai deixar de demonstrar o valor que ela possui. Da mesma forma, quando nós, através do nosso primeiro amor, nós despertemos para os ensinos desta igreja, da sua doutrina e disciplina, este primeiro amor é como esse diamante limpo, puro, cristalino. Mas se nós não estivermos cultivando, limpando este diamante, polindo ele a cada pouco, o que vai acontecer? Ele vai acontecer como uma pedra que ficou exposta ao tempo. Ele vai criar uma certa sujeira. E o que traz estas sujeiras a este diamante do nosso espírito que nós recebemos? É as adversidades que o mundo oferece, as ilusões, a maldade, as maquerências, a forma de desunião que existe no nosso mundo, a corrupção. Muitos falam, mas a corrupção só acontece politicamente falando. Corrupção acontece se nós não cuidarmos, acontece dentro de nossa casa. A partir do momento que uma criança pede um doce que está na geladeira e a mãe fala que não tem, ela está se corrompendo. Por isso que é muito difícil, precisa muita fé e colocar em prática a doutrina
para que mantenha esse diamante polido, brilhando e recebendo as virtudes do poder de Deus em nossa vida. Porque se nós começarmos a praticar atos que não são de conformidade com o que é ensinado em nossa igreja, com certeza nós estamos deixando de polir esse diamante, que é a doutrina desta igreja apostólica. E ela vai criando uma crosta. E aí o que acontece? Aí começamos a desanimar. Hoje eu não vou na igreja não, porque não estou muito legal. Eu não vou naquele ensaio não, porque eu não gosto do regente. Aquele cara canta solo lá que eu vou te falar, hein? Aquele irmão, não dá para aguentar ele cantar o solo que ele canta. E hoje o pastor que veio na reunião, eu não gosto dele, eu não vou. E aí começa uma série de coisas que vai causando transtornos e vai tampando aquele diamante que brilhava, que era cristalino, que era puro, e a pessoa acaba se desanimando. Aí perde o quê? O primeiro amor. Aquele primeiro amor, quando recebeu aquele diamante tão valioso, imensurável, o valor dele espiritualmente falando, passa a não ter valor, a ser uma pedra brita, uma pedra que praticamente não possui valor, que pode ser pisada em cima. Então vejam, meus prezados irmãos que me ouvem aqui, também aos nossos internautas, que esta igreja apostólica, ela está aqui na terra para fazer o de melhor para todos que confiam, que crerem, que despertar esta fé, esta força espiritual para viver esses dias aqui nesta terra. É para que nós sejamos cada dia melhor no nosso trabalho, melhor na nossa faculdade, na escola, enfim, qualquer lugar que nós estejamos, nós sermos melhores, mas não para querer ser maior que ninguém, mas sermos humildes, preservar as qualidades que o nosso santo irmão Aldo tanto pediu para nós e que ele praticou na íntegra, que é o amor, a união e tudo aquilo que faz com que vivamos bem nesta terra. Ele despertou dentro dele o primeiro amor e foi fiel até o fim de sua jornada aqui na terra. E como disse antes, pela fé e pela crença que temos em nossa igreja, foi coroado como pastor e profeta dos tempos do fim. E está conosco aqui em espírito para nos inspirar a falar aquilo que é necessário para que nós possamos assim então fazer uma limpeza no nosso diamante. Deixar ele limpinho, puro. Para que a cada dia que passa nessa terra, possamos receber mais. Muitas pessoas às vezes têm uma vida, às vezes até um pouco sofrida, e falam, mas eu vou na igreja todo dia, todo fim de semana. Eu ando certinho na disciplina. Mas será que lá no coração, no profundo da sua alma, não tem algum sentimento oculto? Às vezes tem lá um probleminha lá que fala assim, aquele eu não perdoo, mas eu morro, mas eu não perdoo. Mas Santa Vó Rosa, eu quero saúde para o meu corpo físico, mas eu não perdoo. Às vezes tem outro que fala assim, tomara que aquele irmão, que as coisas não dê certo, deseja o mal para outra pessoa. Será que ele vai ter saúde, felicidade, paz, prosperidade? Então, prezados irmãos, que estão aqui, que me ouvem, examinem o seu coração, a sua vida espiritual. Faça um exame de consciência e se não estiver como Jesus, a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo querem, se arrependam e entregue de coração a estes santos, para que não perca
sua coroa de glória e não venha sofrer as consequências do poder maligno que domina este mundo pecador. Porque todos nós sabemos que aonde há luz não há trevas. E para que vivamos na luz, é preciso que nós saibamos colocar em prática o que aprendemos aqui nesta igreja apostólica. Por quê? Se nós não estivermos com nossa luz acesa, como falou o apóstolo, nosso candeeiro será tirado. O que é o candeeiro? É uma luz. Na época eles usaram essa metáfora para explicar o que seria. Mas nós entendemos que é a luz do Divino Espírito Santo de Deus, que está sobre nós, que paira sobre nós, que ilumina nossa alma. E se nós cometermos atos que não estão de acordo com aquilo que é ensinado, o que vai acontecer? A nossa luz será retirada. Automaticamente as trevas irão prevalecer. Prevalecendo as trevas, o que acontece com a gente? Passa a ter transtornos espirituais. E o nosso espírito estando fraco, o que acontece no corpo? Aparecem as doenças. Então precisamos estar com o nosso espírito firme, alimentados, com o nosso diamante, que é estar polido, bonitinho, limpo, cristalino, para que nós possamos ter a nossa luz sempre acesa e para que nunca as trevas possam assim dominar a nossa vida, o nosso viver. Então entendam, irmãos, que o primeiro amor é um tesouro muito valioso e que nós devemos assim colocar ele em prática constantemente em nossa vida. Valorizem. Se na família tem alguns problemas, né, que a maioria das pessoas às vezes tem obstáculos, problemas na família, orem, peçam a Deus sabedoria, inspiração, perdoem, se reconciliem. Se na sociedade onde convive com a vizinhança tem algum problema nesse sentido, também orem por eles. Orem por aqueles que às vezes não são bons ao olhar dos nossos irmãos. Orem por eles, para que Deus possa trazer até eles a inspiração também e ter uma vida unida, porque o que é essencial em nossa vida hoje é a união. Se não formos unidos, nada irá em frente. Se no trabalho temos essas dificuldades também, perdoem, orem por seus colegas de trabalho, para que eles possam entender e compreender. E muitas vezes, quando vem alguma coisa que iremos, de repente, falar algo que de repente não pode ser falado, que irá magoar o seu semelhante, espere um pouquinho. São apenas 40 segundos de boca fechada. Todo o impulso nervoso é impactado pelo nosso sistema nervoso, ele irá desfazer. E o nosso pensamento irá abrir, e Deus trará a inspiração juntamente com a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, e nós vamos entender a situação para depois tomar uma posição de palavra. Não diga nada a alguém que de repente não queira que os outros falem a vocês, aos senhores e senhoras. Porque muitas vezes falamos algo para outros, mas de repente não gostaríamos de estar ouvindo aquilo que a gente falou. São exames de consciência que nós temos que fazer cotidianamente, durante o dia, durante o trabalho, onde quer que nós estejamos. Coloquemos esses ensinos em prática. É o que o Santo Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa fizeram. É o que eles deixaram aqui para nós. É o primeiro amor que eles demonstraram para nós.
Imagine se o santo irmão Aldo, diante das primeiras dificuldades que ele enfrentou, lá nos seus 46 anos de idade, ele falava: não, isso aqui não é para mim não, deixa para lá esse negócio aí, depois esse povo aí que se vira sozinho. Será que nós teríamos uma igreja igual nós temos hoje? Não é? Formada estruturalmente, não só fisicamente, mas estou falando espiritualmente. Será que nós teríamos essa estrutura espiritual que nós temos hoje? Não teríamos. Da mesma forma a Santa Vó Rosa. Maria Santíssima também, o quanto ela lutou ao lado de Jesus para manter firme a fé. E olha a responsabilidade dela, depois que Jesus partiu, ressuscitou, ela ficou com a responsabilidade total, junto com os seus apóstolos, de anunciar ao mundo o cristianismo. Porque ele nasceu com Jesus. Não existia cristianismo antes de Jesus. Surgiu a partir dele. E a fé dela foi tão forte, e ela foi tão perseverante com o seu primeiro amor de mãe, que até o calendário foi mudado. Começou a contagem novamente. Hoje nós estamos aí há 2025 anos já após esse fato. Então vejam, irmãos, que exemplo, doutrina, nós temos de tudo. E mais uma coisa, não precisa pagar nada não, viu? Tudo vem para nós de graça. Tudo é graça na Igreja Apostólica. Tudo é graça na Igreja Apostólica. Até mesmo uma festa como esta, num dia de uma segunda-feira. Então vejam que isso só acontece. Por quê? Porque nós somos dirigidos, amparados pelo poder celestial. Por Jesus, pela Mãe Maria Santíssima, pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. O Santo Irmão Aldo, como disse, deu tudo o que foi necessário. E muitos que aqui puderam conhecer pessoalmente comprovam a humildade dele, o trabalho que ele fazia para que todos estivessem bem. Era um desejo dele que todos estivessem bem. Ele sempre dizia que leve o meu abraço ao meu povo. Eu quero que o meu povo esteja bem. Eu quero o meu povo aqui de volta. São palavras que demonstram o primeiro amor dele. E nós devemos então demonstrar este primeiro amor, como disse no início da mensagem, preservando estes ensinos como um diamante em nosso coração. Um diamante, uma coisa muito valiosa que nós devemos preservar com muita gratidão a Deus e a estes santos gloriosos de Deus. Irmãos, reflitam. Chegam em casa, do trabalho, qualquer lugar, sente-se numa poltrona, uma cadeira, ou onde quer que seja, e comece a meditar. Feche seus olhos, reflitam. Como foi meu dia, como foi minha semana, como foi a minha ida a São Paulo, o que eu levei de lembrança para casa, enfim, como eu cheguei, como eu saí. Tudo isso é necessário a gente fazer cotidianamente, para estar polindo o diamante, para que o nosso espírito permaneça limpo, puro, e para que nós possamos assim então receber tudo o que Deus tem para oferecer. Porque, irmãos, nesta terra, neste globo terrestre, nós somos 8 bilhões. Todos são diferentes. E nós temos que aprender a viver com as diferenças. E nós temos, e os nossos ensinos, melhor dizendo, a doutrina e a disciplina que nós temos nesta igreja, é a regra para que nós possamos compreender as diferenças de nós como seres humanos nessa terra. E tudo que existe aqui é nosso, porque nós somos o único ser que pensa nesta terra. O único ser pensante, não tem outro. Os animais têm seus instintos
naturais, as plantas também nascem, crescem, reproduzem, envelhecem. Nós temos o mesmo ciclo, mas tem um detalhe a mais. Nós temos pensamento, nós temos sentimento e nós temos comportamento. Então, para fechar essa mensagem, vamos praticar bons sentimentos para que os nossos pensamentos sejam bons e através dos nossos pensamentos, sendo bons, nós iremos apresentar a todos que convivem conosco o nosso bom comportamento, de acordo com o que a nossa igreja, com o que o nosso Santo Primaz ensinou, juntamente com a Santa Avó Rosa, e estaremos praticando o nosso primeiro amor de receber de Deus estes ensinos conforme, como disse, como um diamante para a nossa vida. Amém. Que todos guardem esses ensinos e cultivem em seus corações. Vamos ouvir o hino apresentado pelo coral com o título A Luta Vem, Mas Eu Venço. Quando tudo vai bem no meu lidar, as lutas vêm querer me intimidar, mas eu não temo, pois procuro ser fiel. Fazendo, caminhando, vou pro céu e vigiando, orando, todo tempo eu fico, e a cada luta uma vitória eu consigo.
Muito bem. Muito bem. Prezados irmãos, irmãs, prezados internautas que me acompanharam, quero dizer que aqueles que porventura estão perdendo este amor, primeiro amor, volte a viver em santidade, amor e sinceridade, se consagrando para Jesus, para Santa Von Rosa, para com Santo Irmão Aldo e com Maria Santíssima, até quando vencer a sua jornada nesta terra. E quero colocar umas palavras que o nosso Santo Primaz dizia, para que nós possamos ser, ele sempre falava assim, que nós temos que ser manso, humilde, corajoso e prestativo. Manso no sentido de entender as diversidades que vivemos nesta terra. Humilde para aceitar a condição que estamos. Amoroso, amar a todos como irmãos. E sermos prestativo quando alguém nos pedir qualquer coisa, qualquer informação, qualquer favor. Estes são conselhos do nosso santo querido irmão Aldo, que tem um valor imensurável para a nossa vida. E vamos assim então encerrar a nossa reunião. Quero agradecer o trabalho do coral e a reverência de todos os nossos irmãos a todo este tempo de reunião. Muito obrigado a todos pelo carinho e atenção que prestaram e a dedicação para estarem aí compartilhando conosco o que o nosso Santo Primaz tem para nos ensinar. E nesse instante, convido a todos que puderem, que se coloquem em pé, para que possamos assim fazer a nossa oração final. Eu gosto de esclarecer aos nossos irmãos que a oração é uma ferramenta essencial na vida de todo apostólico, porque é através dela que nós nos conectamos com Deus e com seus santos. É um momento sublime, um momento de reverência, um momento onde que nós deixamos tudo o que fazemos, as nossas responsabilidades do nosso dia a dia e mentalizamos, levamos o nosso pensamento aos céus. E é o momento que nós recebemos todas as virtudes, sabedoria e as bênçãos celestiais. Então, com muita reverência, em sentido de oração, vamos orar. Bondoso Deus, Pai Santo Celestial, nesse instante nós nos encontramos aqui reunidos diante de Tua Santa Presença para receber o que o Senhor tem para nos oferecer em forma de bênçãos e sabedoria. Agradecemos imensamente por toda a história que foi planejada para que nesses dias atuais nós pudéssemos ter junto conosco, formados e preparados, dois santos muito poderosos que conseguiu trazer até nós o Evangelho do nosso Senhor Jesus, para que todos nós pudéssemos colocar em prática em nossa vida, e através dos nossos atos, dos nossos comportamentos, pudermos assim então ter a nossa elevação espiritual, nos santificando ainda mais, compreendendo mais a diversidade que o mundo traz para conosco e sendo cada dia mais firmes em nossa vida. Senhor Deus, eu suplico que através destes santos o Senhor possa alcançar a Tua graça a todos os lares, a todos que acompanham via internet, a todos aqueles que estão hospitalizados, aqueles que de repente estão em casa de saúde ou até mesmo em casa, que não estão bem de saúde. Lembro-me também daquelas mães que estão na maternidade, que o Senhor possa, com sua graça, a nossa Mãe Maria Santíssima, com sua misericórdia, possa alcançá-la todas, dando uma boa hora e que tudo aconteça em verdadeira e plena paz.
E nesse instante em que todos nós vamos nos despedir, agradeço a presença e a reverência de todos. E que Deus possa estar abençoando, em nome de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, todos estes que aqui se encontram e também os que depositaram os pedidos nesta caixinha de oração. Nós não sabemos o que eles precisam, mas sabemos que o Santo Irmão Aldo, juntamente com a Santa Avó Rosa, tem dons especiais que poderão assim saber o que precisa e levar o que é necessário de acordo com o que eles merecem. Por tudo nós louvamos, agradecemos e bendizemos a todo o poder celestial por esta oportunidade gloriosa de estarmos aqui comemorando mais uma coroação do nosso santo e querido irmão Aldo. Por tudo, a nossa gratidão, hoje e sempre. Amém.